Lembra que nós falamos a semana passada? O texto foi a oração de Jesus, e nós dividimos essa oração em 4 tópicos. Nós falamos o tópico 1, falamos o tópico 2, concluímos, e ficou o tópico 3 e o tópico 4 para ser concluído hoje. É o que nós vamos fazer. O tema da oração e dessa mensagem é a oração do Deus Filho ao Deus Pai. É o capítulo 17 do Evangelho de João. Nós já lemos o versículo 15 ao versículo 20. Eu quero te pedir agora para que você abra a Bíblia, para que a gente leia do versículo 21 ao versículo 26, para completar a leitura da mensagem de hoje, que vai aí a partir do versículo 15. Do 15 ao 26. João, capítulo 17, de 21 a 26 agora. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes dei a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Um neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e que eu amaste como também amastes a mim. Pai, quero que onde eu estiver estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me destes, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviastes. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Obrigado pela essa mensagem, Senhor, essa oração tão graciosa, tão profunda, tão significativa, tão apropriada para os nossos dias. Obrigado porque o Senhor rogou por nós, pela tua igreja, rogou para que permanecêssemos firmes, rogou para que nos livrasse do mal, rogou para que fôssemos alcançados pela tua graça e misericórdia, e estamos aqui em gratidão, dizendo muito obrigado para o Senhor. Pedimos que o Senhor possa completar aquilo que a nossa capacidade, o nosso raciocínio, o nosso intelecto não é capaz de absorver. Que o Teu Espírito nos ilumine e na iluminação do Teu Espírito possamos compreender a profundidade da Tua Palavra nesta manhã, em nome de Jesus. Nós falamos então, só para fazer uma retrospectiva, do contexto da situação da oração, quando foi que Jesus orou. Falamos também a semana passada sobre o conteúdo dessa oração, falamos também sobre o que nesse conteúdo imediato Jesus estava se reportando, qual era o propósito dele quando ele estava fazendo essa oração, e por final, qual é a ênfase que estava sendo dada a essa oração. E então partimos para 4 pontos, não é? 4 áreas específicas, e essas 4 áreas envolveu a semana passada a salvação, é a primeira parte da oração. Essa salvação pega do versículo 1 ao versículo 5, depois falamos sobre a segurança da salvação, em que também o próprio Jesus ele estava falando aqui para o Pai, para que ele pudesse nos sustentar, e esse sustento fosse feito pela sua palavra e pelo seu Espírito. E hoje então nós vamos falar um pouco sobre santidade, nessa perspectiva do texto em que nós lemos na liturgia, e complementando essa parte da santidade, a unidade, o texto que acabamos de ler. Então, do versículo 15 até o versículo 26, nós vamos trazer a abordagem na oração de Jesus sobre santidade e unidade. Então,
Então vamos partir para a santidade. Dos versículos 15 ao versículo 20, nós vamos encontrar o Senhor Jesus falando alguns pontos específicos acerca dessa santidade. E a primeira coisa que nós vamos encontrar é ele falando da santidade na perspectiva do sangue de Cristo. É o sangue de Jesus que traz essa capacitação para que possamos entrar no céu. E o processo de santificação é um processo de lavagem, é um processo de restauração completa. E só o sangue de Cristo pode tirar, pode remover, pode resgatar o indivíduo do pecado e trazer a salvação em Cristo Jesus. Depois ele fala também no outro processo, que é o processo da santificação, o regozijo que temos quando nós buscamos em Cristo a santificação, e nesse processo de buscar em Cristo a nossa santificação, nós nos alegramos. Por quê? Porque Cristo, ele transmite pelo seu Espírito a transformação dia após dia em nossas vidas. E aí nós vamos encontrar alguns elementos para esse processo. Diremos inclusive que nesse texto que nós lemos na liturgia, a partir do versículo 15 até o versículo 21, nós vamos encontrar dois instrumentos de Deus através da oração de Jesus para trazer santificação à igreja. O primeiro nós vamos encontrar no versículo 8, 14 e 17. A palavra é elemento de santificação. Aí o versículo 14 diz assim: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Versículo 14. O versículo 17 diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é elemento para o processo de santificação, e isso é um processo contínuo. Então, todas as vezes que nós estamos nos familiarizando, nós estamos buscando, estamos meditando, estamos buscando de forma profunda a palavra do Senhor, nós estamos sendo instrumento de Deus para a santificação, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Cristo. Porque santificação é nos parecermos com Cristo, é sermos semelhantes a Cristo. E foi o próprio Cristo que transmitiu, como diz o versículo 8, a palavra para a gente. E isso é muito claro e evidente, por quê? Porque Ele é a essência da palavra, Ele é a palavra. E como palavra, Ele é a composição de toda a verbalização de Deus para o processo de transformação de todo o crente, de todo o discípulo. Ele nos deu a palavra, como diz o versículo 14, a palavra é a dádiva de Deus para nós, porque foi Deus que nos deu Cristo, e a palavra é de origem divina, como o próprio autor aos Hebreus diz que toda palavra é divinamente inspirada, veio de Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela consegue causar efeitos transformadores na vida do ser humano. Por isso que a palavra de Deus é capaz de fazer aquilo que nenhuma ciência, que nenhuma inteligência humana é capaz de fazer, de transformar o homem, transformar a sua mente, os seus pensamentos, as suas emoções, tudo que ele é, com o efeito da palavra de Deus. E o versículo 17 diz: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O processo de santificação é feito quando a palavra da verdade, ela vai nos causando essa transformação interior. Aquilo que a gente já pensava, a gente não pensa mais. Aquilo que a gente agia, a gente já não age mais, porque a palavra vai nos convertendo, vai nos transformando. Esse é um dos grandes obstáculos para os nossos dias, a exposição, a busca, o conhecimento da palavra, porque é por meio dela que vem o processo de nossa santificação.
A palavra é instrumento de Deus para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Sem o conhecimento dessa palavra, não há maturidade espiritual, não há crescimento espiritual, não há frutificação espiritual, porque é na palavra de Deus que nós passamos a ter mais e mais profundamente conhecimento sobre ele. Há um autor, que é Moody, é o autor do livro de comentários bíblicos e também da Bíblia Modim. Ele diz que este livro afastará você do pecado, ou é o pecado afastará você desse livro. Eu acho interessante essa frase. Ou você realmente se afasta do pecado toda vez que você está familiarizado, buscando a palavra de Deus, ou então é o pecado que lança você distante da Escritura. E uma coisa ou outra pode acontecer conosco. Há pessoas que estão cada dia mais distantes da mensagem do Evangelho, porque o pecado está impulsionando esse indivíduo para distante. Ele não tem vontade, ele não tem disposição, ele não tem dedicação, ele não dá prioridade a conhecer a palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado vai estar cada dia mais levando a ele ter uma desistência ou desinteresse de buscar conhecer a Deus. Da mesma forma também é o contrário. Quanto mais a gente vai buscando, mais vai se alimentando da palavra do Senhor, mais buscamos não pecar. Buscamos nos afastar das coisas que são veículos para que a gente caia. Isso é um processo que o próprio Jesus, ele nos diz em sua oração: Pai, que eles sejam santificados, que eles sejam transformados, que eles sejam modificados, que eles sejam feitos à minha semelhança, buscando conhecimento, buscando profundidade em sua palavra. De maneira que a palavra de Deus nos permite vencer o mundo. É através da palavra que nós vencemos o mundo. É quando somos cada dia mais familiarizados com essa palavra, quando estamos buscando cada dia mais conhecer essa palavra, mais nos distanciamos das coisas que nos querem seduzir. Porque no mundo, todas as coisas têm nos levado para distante de Deus. A palavra de Deus é a arma para a vitória do discípulo. Ela é a espada do Espírito, de maneira que a palavra nos permite vencer. Vencer como? Em primeiro lugar, nós vamos vencer porque ela nos dá a alegria e a força necessária para vencermos as coisas do mundo. É na palavra de Deus que nós somos fortalecidos. É na palavra de Deus que nós temos alegria para vencer as adversidades. E é uma alegria interior. Segundo, a palavra de Deus, ela nos transmite o poder de Deus para vivermos em santidade. Interessante que muitas vezes a gente vê muita analogia, a gente vê muito estímulo ao poder de Deus, desassociado ao conhecimento e à busca pela palavra. Eu não conheço o poder de Deus sem aprofundamento, sem meditação, sem aplicação da palavra. Quanto mais eu me aprofundo em Deus e em sua palavra, mais eu sou revestido de poder para viver a vida neste mundo e resistir às adversidades. Nós estamos anunciando e proclamando uma mensagem que faz transformação de vida. E isso é feito porque ela é poderosa, ela é eficiente, ela é eficaz. É a palavra de Deus que não é apenas letras que a gente lê, mas são coisas que transformam, que fazem modificações na nossa própria vida e na vida de tantas outras pessoas. A palavra de Deus que nós transmitimos o poder e o amor de Deus para com as pessoas. É na palavra que somos convencidos e somos também, muitas vezes, convertidos a viver profundamente na graça do Senhor, porque o amor dele é gerado quando buscamos profundamente conhecer mais a sua palavra. Ele nos dá a certeza do amor com Deus, o amor que é antagônico para o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo nos odeia.
e o Senhor nos ama. O mundo odeia porque nós não estamos buscando fazer a sua vontade. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais nos desistimos ou distanciamos de agradar as coisas do mundo. E é por isso que o mundo nos odeia, porque não vivemos para servi-lo. Em quarto, a palavra de Deus é um instrumento pelo qual Deus chama as pessoas para a salvação. É a palavra. A conversão é uma ação do Espírito Santo, mas se não houver a palavra, não há uma transformação. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, diz: como ouvirão? Como compreenderão? Como serão alcançados pela mensagem do Evangelho se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então a palavra de Deus é a semente que vai cair na terra boa e dar o crescimento. Não existe conversão sem a exposição, sem a mensagem salvífica do Evangelho. Por isso que a palavra de Deus é instrumento pela qual Ele chama as pessoas para a conversão. É na palavra. Por isso que a igreja ela não pode, de hipótese nenhuma, negociar a palavra. A igreja não pode se distanciar dessa palavra. A igreja não pode substituir essa palavra. E olha que é o que nós mais estamos vendo. Substituir a palavra de Deus e o seu efeito por técnica, por estratégias, por métodos, quando simplesmente devemos expor, ensinar, pregar, viver a palavra. Só isso. E aí o que nós estamos lidando? Estamos diretamente convivendo com uma geração que nós chamamos que é uma geração da internet, é uma geração das novas tecnologias, é uma geração de alta tecnologia, de comunicação elevadíssima, mas nós estamos vivendo uma geração analfabeta da Bíblia. Quanto mais acessibilidade, quanto mais disponibilidade, quanto mais recursos da Bíblia estão disponíveis, mais as pessoas estão desconhecidas de Deus. E aqui Jesus está orando ao Pai: Pai, que eles conheçam a palavra, que eles sejam santificados pela minha palavra, que eles sejam familiarizados pela minha palavra, que eles saibam que o caminho do processo da santificação é pela minha palavra, é pela busca da minha palavra, é pelo conhecimento da minha palavra, é pela meditação da minha palavra, é pela prática da minha palavra que eles vão ser completamente transformados. Somos chamados geração de tecnologia, mas uma geração completamente desconhecidas da palavra do Senhor. É o desafio que a gente deixa já, né? O desafio para que nós possamos não apenas ser um leitor, não apenas ser um pesquisador, mas um praticante da palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias em que nós precisamos pegar essa palavra e encarnar essa palavra no dia a dia. E a gente tem visto e tem estudado aqui que ela se aplica ao nosso dia a dia. Não é uma palavra que ficou retida no passado, numa história remota. Não foi uma palavra que transformou as pessoas da época bíblica. Essa palavra é real hoje. Porque com tanta possibilidade de aprofundarmos na palavra, por que nós estamos vendo superficialidade? Porque em um tempo em que a gente tem vários recursos tecnológicos, onde possamos meditar, se aprofundar na palavra, mas estamos vivendo uma mensagem rasa, um evangelho superficial. Eu tenho dito aqui, e os demais também que têm sido o instrumento da pregação da mensagem aqui, que nós estamos vivendo a última geração. E uma das marcas significativas da geração dos eleitos do Senhor são aqueles que têm o desejo de buscar a palavra, aplicar a palavra, viver a palavra. E o que tem acontecido é que no mundo gospel, como nós estamos falando,
nós estamos vendo pessoas serem separadas, serem chamadas, buscando. Não é uma, nem duas, nem três pessoas que a gente ouve falar que está buscando uma igreja que pregue a palavra, que ensine, quem tem a escola dominical, como se fosse uma coisa extraordinária, né? O pastor Edson Barbosa, ele disse que o que era normal passou a ser extraordinário. O normal seria adentrarmos em toda a comunidade de fé e encontrarmos uma mensagem bíblica, um evangelho sendo exposto, mas o que deveria ser normal, hoje virou extraordinário. Porque as pessoas querem pregar muita coisa. E estamos, inclusive, substituindo pregadores por coaching, por motivadores, por animadores, por tudo, menos pregadores da palavra. E estamos vivendo dias em que a palavra vai incomodar. A Bíblia já falava isso, Paulo já escrevia isso. Como, incomodando o ouvido. Porque essa palavra, ela nos confronta, todos nós. Quanto mais estudamos, mais lemos, pesquisamos a palavra do Senhor, mais ela nos incomoda a gente ser transformado. E como a massa não quer isso, a massa quer viver do jeito que quer, da forma que quer, e simplesmente vir dar culto, não é? Então a palavra, para que pregar? Para que ensinar a palavra? Mas eu creio que o Senhor está levantando uma igreja que está necessitando disso. Não sei se você conhece alguém, mas eu tenho visto muita gente que tem falado isso. Poxa, eu estou procurando uma igreja para congregar que tem a escola bíblica dominical. Meu Deus, uma coisa tão básica, não é? E isso ao mesmo tempo nos confronta e nos leva a entendermos que precisamos valorizar o que temos. Mas nós vamos ouvir muitos testemunhos de pessoas que vão ser alcançadas e muitos que serão integradas à comunidade da fé, principalmente aqui em nossa comunidade local, em que nós vamos ouvir o testemunho delas dizerem: eu me familiarizei aqui, não foi porque os irmãos me abraçaram, porque me acolheram, porque é uma igreja saudável, porque é uma igreja alegre, mas eu tenho estado aqui nessa congregação, porque eu tenho ouvido e tenho aprendido da palavra de Deus. Você quer ser um pesquisador da palavra? Um leitor diário? Você de fato quer degustar em todos os dias da sua vida essa palavra? Faça isso. E peça para que essa palavra saia das letras e torne vida na sua vida. Eu quero viver isso, Senhor. Não é fácil, mas é possível. Nós somos santificados também quando sabemos conviver com o mundo. Porque aí nós vamos ver um trocadilho de palavras aqui, pelo menos 5 opções que Jesus nos dá sobre essa relação nossa com o mundo. A primeira, no versículo 14, nós vamos encontrar ele dizer que nós não somos do mundo. Não é? O versículo 14 ele fala isso: dele a tua palavra e o mundo não odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou. E o versículo 16 reafirma: eles não são do mundo. Quando passamos a entender nessa ótica, passamos a ver então a santidade de forma diferenciada. Se eu não sou desse mundo, aqui mundo, estrutura, cultura, mundo no modo geral, a essência da prática de vida das pessoas. Se eu não sou desse mundo, dessa cultura desse mundo, e eu não estou me referindo à cultura brasileira, espanhola, eu estou falando da cultura do mundo, a prática do mundo, a essência do mundo, como o mundo pensa sobre as relações, sobre fidelidade, sobre família, sobre recursos. Eu não sou desse mundo. Quando eu passo a entender que eu não sou como eles são, eu passo a perceber que eu preciso ser diferente, não estranho, diferente. E essa diferença nos caracteriza como vidas que estão buscando a santificação. Nascemos do Espírito. Nossa origem é no Espírito. Nós somos transformados do alto. É por isso que o mundo nos odeia, porque eles não foram alcançados pela graça.
Eles não foram alcançados pela misericórdia. Aí o versículo 14 diz uma outra coisa sobre o mundo: somos odiados pelo mundo. Olha, nós ainda não experimentamos de forma visceral esse ódio, mas nós já estamos chegando a ver traços disso, de posicionamento nosso com relação a certas questões. E aí vai um adendo aí para essa questão aí do navio Logos, tudo que houve na mídia da Bahia aqui, com relação a um dos líderes da missão OM no Brasil, que se posicionou de forma interna no ministério da missão mobilizadora, e isso chegou a público, e foi um repúdio da cultura, foi um repúdio da mídia baiana contra a presença do navio aqui. Por quê? Porque alguém do navio, um líder dessa missão, pediu para que os membros da missão que estão aqui embarcados tivessem cuidado, porque a cidade é uma cidade espiritualmente pesada. É uma cidade de orixás. Aí pronto, botou isso aí a mídia já caiu, dizendo que essa organização estava fazendo preconceito contra a cidade e uma série de coisas. Dificultaram até eles chegaram aqui no porto. Por quê? Porque foi um posicionamento. A gente entende o que eles falaram. E todo mundo que vem de fora e chega aqui e diz: rapaz, isso aqui é pesado, isso aqui é uma terra de orixás. A gente entende isso. Ele falou da cidade, falou com pessoas. E aí chegou na mídia social, pronto. Isso aí foi suficiente para a mídia baiana, né, escrachar e colocar até o navio como uma organização de intolerância religiosa. Nós seremos odiados por conta da nossa posição com relação ao aborto, com relação à família, com relação à justiça, com relação a uma série de valores que nós não vamos abrir mão e que o mundo já está relativando, já está flexibilizando e que nós vamos ter que nos posicionar, seja lá onde você estiver. A igreja vai ser odiada, para ser taxada como intolerante, como um povo que está desconectado com a sociedade contemporânea. Pode ser que você já esteja vivendo isso em algum segmento em que você está inserido ou inserida, mas isso vai ser uma marca predominante da sociedade. Onde quer que estejamos, ou em qualquer nação que estejamos, nós vamos nos posicionar como o evangelho da graça e da verdade, e a sociedade vai se impor contra os nossos valores, que são os valores de Deus. Nós não somos do mundo, e o mundo nos odiará. Mas o versículo 19 também fala que somos chamados do mundo. É no meio desse caos que o Senhor tem chamado, e Ele diz: por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Ou seja, Cristo, Ele veio para arrancar-nos do mundo, esse mundo corrupto, esse mundo sem valor, esse mundo afastado de Deus. Nós estávamos lá. E é preciso termos consciência disso, para que não venhamos a nos relacionar com o mundo da mesma forma em que nos relacionávamos no passado. A santidade é separação moral, é separação espiritual. Mas também, quando o Senhor fala de que nós devemos ser santificados, Ele não nos isola, como pensavam os essênios no dia de Jesus. Nós vamos nos isolar, nós vamos viver em comunidades específicas, que são chamados quebecs judaicos, aquelas comunidades onde as pessoas não se relacionam com outras. Não é essa a intenção. O Senhor disse que Ele nos tirou do mundo, nos fez sermos odiados pelo mundo, mas também Ele disse que nos manda para o mundo. E Ele diz lá: estamos no mundo, mas somos guardados do mundo, mas também nós somos enviados para o mundo. A santidade de Deus, na pessoa do seu Espírito, nos guarda de vivermos e nos relacionarmos no mundo, mas sermos diferentes sem sermos afetados. É complexo.
É complexo você estar inserido em determinadas comunidades da sociedade e não se envolver, em não se contaminar, em não ser influenciado e influenciar. Não é fácil. Mas a oração de Jesus, ele incluía isso. Ele disse: Senhor, que eles entendam que eles não são desse mundo, que eles entendam que eu tirei eles do mundo e que eu estou guardando eles contra esse mundo. Mas também ele diz que nós somos enviados de volta ao mundo, versículo 18. Assim como tu enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. A igreja, ela tem que estar inserida em todas as comunidades. A igreja tem que estar afetando e influenciando todas as comunidades. Nós estamos vendo um movimento no Brasil de igrejas relevantes, de igrejas em que elas estão refletindo ou autoavaliando a sua postura geográfica, ou seja, onde elas estão ali inseridas como comunidade, e esse movimento está trazendo traços ou marcas de igrejas que podem fazer diferença em sua geografia. E nós precisamos pegar isso não como um método, ou pensar nisso como uma estratégia para os últimos dias, mas nós temos que pensar nesse aspecto como algo que é resgatar os princípios do Senhor para a igreja de hoje, porque onde estivermos inseridos, seja o aspecto de casa de oração geograficamente, ou onde estivermos inseridos como comunidades de igrejas espalhadas por essa terra, nós precisamos ser relevantes. E a relevância traz o questionamento de: se é que eu estou nesse lugar e estou fazendo diferença, e se eu não estivesse aqui, será que de fato as pessoas sentiriam a nossa falta? E tem se levantado então no Brasil um movimento de vários pastores colocando e pontuando como a igreja pode influenciar, afetar, tocar a sua comunidade. Igreja enquanto casa de oração, como igreja enquanto pessoa. Igreja enquanto casa de oração, a gente vê inúmeros templos com ampla infraestrutura fechados todos os dias. Só abre naquele dia do culto, quando na realidade poderia oferecer muito mais para a comunidade que está ao seu derredor. Mas também nós temos que pensar a igreja enquanto pessoas em todos os segmentos, andando, pegando transporte, pegando metrô, na universidade, na escola. Nós somos igreja lá e precisamos ser relevantes onde quer que estejamos. E o Senhor tem levantado uma igreja que faça diferença, como a igreja primitiva, que após a exposição de toda a sua vivência enquanto igreja local, a Bíblia diz que caía na graça do povo. Mas não caía na graça do povo antes, caía na graça porque tinha unidade, tinha comunhão, tinha palavra, tinha oração, tinha vida em comunhão, tinha solidariedade, sociabilidade, tinha um conjunto de coisas. E nós somos desafiados nos nossos dias a viver essa intencionalidade enquanto igreja. Nós precisamos viver mais intensamente como igreja. Lembra que domingo passado eu falei sobre isso? A necessidade de você ligar, de você contactar, de ver, de visitar, de voltar a receber os irmãos na sua casa, para um café, para um almoço. Eu não quero nem fazer estatística para saber quem é que fez, mas é um imperativo. É um imperativo para que a gente passe a fazer isso. E eu até sugeri que os irmãos não olhem se o irmão tem TV LCD, se não tem, se o café está doce, está amargo, que você vá até a casa do irmão, receba o irmão na tua casa, mas para termos comunhão. Irmãos, isso vai fazer diferença. Porque a sociedade, ela está buscando viver em seus guetos, em suas individualidades. Nós estamos cada dia mais nos isolando. Em a era da comunicação, estamos cada dia menos nos comunicando. Tem pessoas, inclusive, que a gente mora em condomínio que a gente não vê, nem fala. E quanto mais o nível social vai elevando, mais isolado ficamos. Só chega, sobe o elevador, para em frente ao seu apartamento, entrou, não vê mais nada. Nem sabe que o vizinho do lado deu um ataque de coração, morreu dentro de casa, você nem sabe.
porque nós estamos vivendo dessa forma. E existem condomínios mais ainda de infraestrutura que você não precisa nem sair dali. Já tem shopping, já tem farmácia, já tem mercadinho, tudo ali dentro, para que você não saia. A ideia é que você viva em complexos habitacionais de maneira que você não se relacione com as pessoas. Nós somos chamados para fazer diferente. Nós somos chamados para tocar as pessoas, nós somos chamados para ministrar a palavra de esperança, nós somos chamados para agradecer ao cobrador, ao motorista, a tocar naquela pessoa da farmácia, a ir na padaria e dar uma palavra de ânimo para aquela pessoa que sempre te atende, que naquele dia você viu que está atendendo de forma diferente, mais triste, você dá uma palavra. A igreja é chamada para ir ao mundo e fazer diferença. Porque se a gente ficar só aqui, irmãos, é insuficiente. Jesus está falando isso: Pai, eu sei que eu tirei eles do mundo, eu sei que eu tenho santificado eles pela minha palavra, eu sei que eu tenho guardado eles contra o mundo, mas Pai, assim como o Senhor me enviou para o mundo, para fazer diferença no mundo, eu também estou enviando eles, para que eles cheguem em cada segmento dessa sociedade e mostre a Tua luz, mostre a Tua glória, mostre que eles são enviados pelo Senhor. Portanto, nós temos que estar inserido em todos os segmentos da sociedade. Todos. Lá deve ter uma presença de um salvo. Somos enviados a cumprir a missão de ir e ministrar a salvação para as pessoas. E por fim, ele chega à conclusão da unidade. A unidade. Por final, eu acho que é a parte mais complexa da oração de Jesus. No primeiro momento ele fala sobre a salvação, sobre a segurança da salvação, ele fala sobre o processo da santificação, mas por final ele diz: Senhor, agora eu quero te fazer um pedido final, que assim como nós temos profundidade na nossa relação, isso Jesus falando com o Pai, assim como nós somos um, temos a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, temos os mesmos propósitos, Senhor, eu oro para que eles também sejam assim comigo. E aí Jesus vem falando, quais são então essas razões? E é tão traumático, e é tão antibíblico nós vivenciarmos dissensão e divisões dentro de igreja. Isso vai de encontro a tudo aquilo que é a oração de Cristo. Tudo aquilo que vem trazer divisão, contenda, desavença dentro da igreja é escândalo para o próprio Cristo. Porque ele ora ao Pai pedindo unidade, em detrimento ao espírito de individualidade, de divisão, de egoísmo, de competição, de desunião. Eu quero uma igreja unida. E ele vai descrevendo algumas coisas. Aí nós vamos encontrar o quê? O próprio Jesus pedindo para o Pai isso. No versículo 11 ele diz: já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que sejam um. Ou seja, o próprio Jesus está orando ao Pai para que a gente seja um povo só, para que a gente seja juntos. E juntos não é só reunidos, não, é juntos andando e caminhando juntos. Depois ele fala no versículo 21, Senhor, para que a igreja tenha a percepção de que ela tem essa unidade, porque ela é um ser espiritual, a sua origem é espiritual. É como se o Senhor dissesse: olha, eles precisam viver a unidade porque nós somos unidos, eu e o Pai, que nós devemos seguir o exemplo dele. Se nós somos filhos de Deus, fazemos parte da família de Deus, então nós devemos ter unidades como o filho tem com o Pai. Versículo 21 ele está falando sobre isso, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ele não está falando alguns, ele está falando todos, que todos sejam um.
Depois ele vai falando que não apenas porque ele estava pedindo essa unidade, não apenas porque a unidade nasceu espiritualmente da própria Trindade, ele agora vem falando para que essa unidade seja um cumprimento da missão no mundo. E aí nós vamos encontrar isso, o próprio versículo 21, e depois o versículo 23, ele fala também: eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. E a gente sabe que um dos agentes dificultadores para que as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo tem sido essa multiplicidade de igrejas. Tanta igreja, e cada dia está pior, né? Então as pessoas ficam assim: poxa, mas vocês, até de forma ignorante, alguns chegam até a dizer: porque a igreja católica só é uma, a igreja dos crentes são várias. Não sabem, né, que a igreja católica também não é uma. Existem pelo menos 3 grupos de igreja católica no mundo. Mas termos tantas placas, tantas formas de vivermos a liturgia dos cultos, isso só dificulta. E sem contar ainda com os pseudos cristãos, que nós somos ainda taxados, não é? Porque todo mundo enquadra a Testemunha de Jeová também como crente. Todo mundo enquadra também outros segmentos pseudos cristãos como crentes, adventista, cristã do Brasil. E aí dificulta mais ainda. Aí chegam até o mundo a dizer assim: mas vocês têm gente que guarda o sábado, tem gente que não guarda sábado, tem outro que toma sangue, outro não toma sangue, vocês mesmo que é evangélicos são tudo atrapalhados. Dificulta. Porque o mundo fica observando a nossa forma de ser. E parece que no Nordeste isso ainda é pior. Parece que é essa herança religiosa que temos no Nordeste só dificulta. Porque a gente não consegue fazer nenhum tipo de manifestação que tenha unidade nessa cidade, por exemplo. Eu pelo menos não lembro. Começou-se muito bem as marchas por Jesus, hoje já é uma confusão. Cada um tem uma marcha agora. Já não é mais a marcha por Jesus. É marcha pela igreja tal, pela igreja B, A, C, D. Acabou. Não existe nenhuma manifestação de unidade sobre essa cidade. Cada um defende a sua placa. Cada um faz sua manifestação. Você vai encontrar grandes congressos da Assembleia de Deus, grandes congressos tal, mas você não vê mais o povo de Deus reunido em um só corpo. Porque nós deixamos de ser corpo para ser placas. E Jesus está aqui orando: ó Senhor, ó Pai, que eles possam ser um. Porque dessa forma o mundo vai entender que nós somos um também. E acima de tudo ele conclui falando sobre a unidade, falando do destino da eternidade. E ele vai descrevendo aí, a partir do versículo 24, que as pessoas precisam entender que a unidade é a perspectiva de que na glória também seremos um só povo. É preciso já compreender a partir de agora que lá não vai ter placa denominacional, lá não vai ter hierarquia, lá não vai ter os mais abençoados ou menos abençoados, lá vai ser uma igreja só. E eu creio que no mundo o Senhor já começou um levante para separar aqueles que são o seu povo. E tenho certeza que está tirando no meio dessas denominações todas, no meio dos batistas, da Assembleia de Deus, está tirando um povo dele. Porque na eternidade seremos um só povo. Não importa mais placas, nem identidades doutrinárias. O que vai importar é se nós somos um em Cristo. Então eu preciso primeiro tomar consciência de que, como discípulo, eu preciso ser relevante nesse mundo. Rick Warren, ele fala sobre o seu livro Uma Vida com Propósito, que nós não fomos criados por acaso. Nós somos criados por Deus para sermos alguém que faz sentido em nossas próprias vidas e na vida de outros. Eu preciso fazer com que esse evangelho chegue para o máximo de pessoas possíveis, com a minha vida,
com minhas palavras, com o meu ser. Então a gente vai finalizar dizendo o seguinte, vamos lá ler juntos? A salvação é uma escolha livre de Deus. A oração de Jesus, ele fala sobre isso, que ele, o Pai, deu os seus discípulos para ele. O que me deste, foi a expressão que Jesus usava, o que me destes. Então a salvação é de Deus, é ele que salva, ele salva quem ele quer. Segunda aplicação que a gente vai encontrar, vamos lá? Firme-se no sacrifício da cruz de Jesus por você. Não existe outro caminho de salvação senão o sacrifício de Cristo. Não há outro meio, não há outra forma. Jesus é o caminho. Ele é o caminho. E ele está falando aqui sobre isso. Ele está explicando nessa oração sobre isso. Qual é outro? A salvação é firmada no sacrifício da cruz de Jesus. Não tem nenhuma possibilidade de obras, não tem nenhuma possibilidade de pensamento positivo. Salvação é na cruz de Cristo. É a cruz de Cristo, o símbolo de que eu preciso morrer para o mundo e nascer para uma nova vida no Senhor. Vamos lá? A certeza da salvação e em sua palavra. É ele que garante que eu não vou perder minha salvação, mas preciso viver em novidade de vida. Eu preciso viver cada dia pela sua palavra, sendo transformado e moldado por ela. Então a salvação é em Cristo e em sua palavra. Salvação é o quê? O azulzinho? A salvação é garantida pelo cuidado de Cristo. Portanto, para a gente estar nesse mundo, preservando a nossa salvação, é Ele mesmo que tem feito isso. É o seu Espírito em nós que está nos preservando, nos dando perseverança, para que a gente vença cada dia as adversidades desse mundo. Ninguém vive a vida cristã pela sua própria força. Ninguém vive a vida cristã pela sua fé, como a teologia da prosperidade tem ensinado. Se você tiver fé, você vai ser bem sucedido. Se você tiver fé, você vai ser próspero. Não! A nossa fé está em Cristo. Ele é que tem sido aquele que tem guardado de nós não cairmos. Ninguém é forte o suficiente para resistir ao pecado, mas nós somos fortes o suficientes em Cristo para resistir e fugir do mal. Portanto, é em Cristo, é Ele que nos guarda, é Ele que nos protege. A salvação, vamos irmãos, implica na santificação pela palavra de Deus. Quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, mais eu sou transformado por ela. Santificação é eu parecer mais com Cristo e menos com o mundo. E final, a vida eterna está firmada na intercessão de Jesus por mim. Não existe base bíblica para pedir à mãe para o filho atender. A própria mãe pediu ao filho salvação. Quando nós vamos olhar lá o livro dos cânticos do Novo Testamento, que é o livro de Lucas, nós vamos encontrar várias pessoas fazendo cânticos. Principalmente os 5 primeiros capítulos, nós vamos encontrar cântico de Zacarias, cântico de Maria, cântico de Isabel, e você vai encontrar lá o cântico de Maria, em falar uma música que a gente canta: a minha alma engrandece ao Senhor, o Deus da minha salvação. Ou seja, se a própria Maria pediu ao próprio Deus para em Cristo ela ser salva, por que eu tenho que pedir a Maria para o filho atender? Que teologia louca é essa? Mas o mundo tem isso, né? E agora está melhor ainda. Temos que pedir a Dulce dos pobres. Aí acabou de ferrar tudo. Vamos pedir a Dulce dos pobres para interceder diante de Deus a nosso favor. Meu Deus, que cegueira. Tem crente que está começando a orar também em nome de Dulce. Misericórdia. Jesus é aquele que intercede por nós hoje, dizendo: Pai, eu morri por eles, eu que morri por eles. Que essa oração do Senhor Jesus
possa ser vivenciada e experimentada todos os dias da nossa vida. Que a gente possa compreender que 26 versículos do capítulo 17 de João, em que o próprio Senhor ele ora, nós tiramos tantas coisas profundas sobre salvação, sobre segurança da salvação, sobre santificação e sobre unidade. Que essa oração seja vivenciada nos nossos dias, que a gente experimente cada passo e cada pedido de Cristo ao Pai nessa oração do capítulo 17 de João, e que possamos experimentar isso no nosso dia a dia. Igreja relevante é a igreja que vive a presença do Senhor no dia a dia, não apenas aos domingos, não apenas nas reuniões oficiais, mas todos os dias. Você está disposto a ser igreja onde quer que esteja? Em todo o tempo? Ou você quer continuar sendo igreja só aos domingos? O que é que você quer? Faço das orações de Jesus, a oração de Jesus, a minha oração. Que o mundo veja Cristo em nós. Que o mundo veja na tua vida, lá no seu trabalho, na escola. Que as pessoas vejam que você é de Jesus. E não perca a oportunidade, irmãos. Não perca a oportunidade de transmitir o Evangelho, que é boas novas, que é mensagem salvífica de Deus. Não quer dizer que alguns dizem que está evangelizando chamando para a igreja. Não, vamos para a igreja. Isso não é evangelização. Evangelização é você verbalizar e encarnar o Evangelho de Cristo. Verbalizar porque você vai ensinar por palavras, e encarnar porque você vai mostrar o Evangelho com a sua vida. É essa forma que você tem de evangelizar, e o mundo vê Cristo em você. Você está disposto a isso? Não é aqui, não é esse ambiente aqui que nós vamos fazer isso acontecer. É logo quando a gente sair. Quando a gente sair, é na padaria, é no mercado, é pegando um transporte, é convivendo com colegas, é voltando às atividades da escola, é inserido no meio da população, é no meu condomínio, é com meus familiares. São nesses ambientes e tantos outros que o mundo precisa ver Jesus em nós. E nós precisamos fazer diferença. Ou por que então estamos aqui? Qual é a razão? Eu sempre tenho dito ao Senhor uma coisa, e eu quero finalizar dizendo isso. Eu tenho dito sempre ao Senhor que eu quero viver cada dia intensamente em sua presença, mas eu quero ser alguém que mostre isso para o mundo. Todos os dias. Mostrar Jesus ao mundo. Que a gente não descanse um dia de cada dia dessa semana em que a gente deixe de anunciar Cristo. Que você diga: Senhor, que hoje, segunda-feira, eu tenho a oportunidade de anunciar o Senhor para alguém. E que até a última hora do dia de amanhã, você tenha essa oportunidade de anunciar o Evangelho para alguém. E terça-feira, outra pessoa. Faça disso um exercício. Porque a gente se acaba pegando dias, meses, que a gente não compartilha o Evangelho com ninguém. E isso não estou falando que tem que ser um evangelista, não. Eu estou falando que nós devemos ser testemunhas. E para ser testemunhas, todos nós teremos que ser. Amém?